Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar aí, gente, o nosso livro 2 e nós vamos falar hoje sobre cultura. Vamos falar sobre o conceito de cultura, algumas classificações, a ideia de cultura para alguns autores e vamos falar sobre a importância da cultura para a diversidade, tá? A diversidade cultural, que essa mistura de culturas vai trazer grandes inovações para a gente dentro do campo cultural. Vamos lá então na página 5, acompanhando aí direitinho, tá, gente? É bem bacana a aula hoje, que a gente vai falar até de uma diversidade cultural que está muito presente nos dias de hoje, tá? Então, vamos ficar bem ligadinhos aí. Então, primeira coisa, a importância do trabalho na formação da cultura. Gente, quando a gente fala da cultura, a gente sabe que a cultura ela é produzida, né, diante das ações de um povo. Um povo, ele tem uma história e esse mesmo povo ele vai criar a cultura, os hábitos, os costumes, as leis que vão começar a serem coletivizados, né? Então, a partir do momento que o povo ele pensa um pouquinho a história, eles vão criar hábitos e costumes que vão ser passados de geração em geração. E o trabalho é um grande exemplo dessa cultura, mas por quê? Através do trabalho, o ser humano vai satisfazendo as suas necessidades, sejam elas espirituais ou materiais. Então, através do trabalho, o ser humano ele vai satisfazer as necessidades dele do dia a dia, tá, gente? E tanto do campo material, né, para ele adquirir as coisas, como no campo espiritual. Então, através também da religião, que a gente sabe que faz parte da cultura de um povo, o ser humano ele vai se moldando, o ser humano ele vai se moldando não apenas só no campo espiritual, através da crença dele, mas também através do campo material, porque o trabalho vai oferecer para ele possibilidades para ele adquirir bens. A gente sabe que isso, desde os inícios aí, desde o início do trabalho e da história da humanidade, a gente sabe que o ser humano ele vai atender as necessidades que ele precisa atender, né? Tanto principalmente no campo material também. Essas necessidades humanas podem ser biológicas, busca de alimentos, por exemplo, tá? Ou então sociais, que são aí técnicas criadas pelo homem para a produção de bens que possam gerar desenvolvimento social. Então é interessante que essas necessidades são biológicas, porque ele precisa também buscar o alimento, e principalmente social. Ele vai criar técnicas para produzir ainda mais bens, para ele saber viver dentro da sociedade. Ele precisa gerar um desenvolvimento ali. O trabalho vai gerar um desenvolvimento social para ele. Então até coloquei aí, ó, escrita, ó, trabalho é todo esforço humano realizado na busca de um determinado propósito. Então quer dizer, você trabalha para que você possa almejar alguma coisa a mais, que você possa realizar alguma coisa a mais através do seu trabalho, tá? E o trabalho faz parte dessa cultura. Nós produzimos cultura, mas adiante do nosso trabalho nós vamos produzindo ainda mais para atender às nossas necessidades. O trabalho atende às nossas necessidades e também nos oferece grandes oportunidades, tanto do ponto de vista cultural. Os padrões sociais e a socialização, através da cultura, a gente sabe que é produzido também. Os grupos sociais vão criar padrões de comportamento que são criados através da socialização, que é a interação entre os indivíduos na sociedade. Então, a gente sabe que os grupos sociais, criando esse comportamento, eles vão criar a cultura. A cultura vai ser produzida, tanto a cultura da elite quanto a cultura popular. O fato é que essa cultura ela vai se misturar dentro dessa interação, dessa socialização que os indivíduos vão se estabelecer dentro de uma sociedade. E isso vai tornar a cultura mais rica, porque a cultura não vai ser só aquela cultura predominante, só um tipo de cultura produzida, mas sim bem variados, né? Devido às classes sociais serem diferentes, terem hábitos e costumes diferentes, gostos diferentes, então isso torna a cultura mais rica, né? Para mostrar essa diferença de culturas que acabam se misturando. O ser humano ele transmite tudo aos outros. Então a gente sabe que essa cultura ela é passada de geração em geração, tá?
O ser humano é o único animal capaz de realizar as transformações da natureza e de repassá-las para as outras pessoas. Então, olha só que interessante. O ser humano ele vai modificar a natureza para atender às necessidades biológicas e sociais dele, como nós vimos aí no início, e ele vai também transmitir essa cultura. Ele vai pegar esses hábitos e esses costumes que eles aprenderam e vai passar para as futuras gerações. Por quê? Para que a cultura não se perca, tá? Então isso é muito interessante. Eu vou citar um exemplo claramente disso. São os grupos de pastorinha, de folia de reis, de congado que tem na nossa região. Ainda essa tradição desses festejos aqui da região, eles são passados de geração em geração. Por quê? A gente sabe que uma geração mais velha, mais experiente desses festejos, um dia não estará entre nós, mas eles vão repassando essa tradição para os mais novos, para que os mais novos possam continuar com essa tradição desses festejos que são muito marcantes na nossa região. Então isso mostra claramente que a cultura ela é passada de geração em geração. E aí, para que essa cultura seja desenvolvida, o valor da antropologia é essencial. Por quê? Como a antropologia é o estudo da evolução humana e as suas transformações ao longo do tempo, nós vamos perceber que, desde o início aí dos homens primitivos até os dias atuais, nós vemos que os hábitos e os costumes, a cultura foi se modificando ao longo do tempo. E ela foi se modificando tanto no contexto social e também modificando o homem no contexto biológico, que a gente sabe que a evolução do homem aí durou muitos anos, né, até nós chegarmos a esse estágio biológico que nós somos hoje, e aí a gente consegue perceber que a cultura produzida também foi se modificando até chegar nessa diversidade cultural que existe nos dias atuais, tá? Qual que é a definição de cultura de maneira mais ampla? Cultura é tudo que vem da criação humana, que é transmitido para outros através da socialização, preparando-os para viver em sociedade. Então, cultura é tudo aquilo que é produzido por nós, seres humanos, tá? E que essa cultura, esses hábitos, esses costumes, tudo isso que a gente cria, ela é repassada para as gerações, para que as gerações possam continuar com essa cultura e também possam modificar ao longo do tempo essa cultura que foi ensinada, tá? E isso faz com que a gente possa viver em sociedade, que a gente possa entender a importância da cultura de um povo. Nós fazemos parte de um povo que tem uma mistura de culturas adversa. E isso é muito gostoso da gente vivenciar isso de perto. É muito gratificante. E aí nós temos também uma visão do etnocentrismo, tá, gente? A visão do etnocentrismo é o seguinte, é a visão de que tem pessoas que consideram o seu país, a sua cultura, superior à outra. A gente sabe que existem países aí que se acham melhores do que os outros, economicamente, socialmente, culturalmente, entenderam? Então, essa visão etnocêntrica é muito polêmico, porque quando alguém chega para nós brasileiros e fala assim, ó, a minha cultura é melhor do que a de vocês, isso é muito sério, porque cada país tem sua história, cada país tem a sua cultura produzida. Agora, para alguém chegar e dizer que o meu país, que a minha cultura é melhor do que a sua, isso aí tem uma visão etnocêntrica e essa visão não é legal, tá? Porque a gente tem que entender e respeitar que cada país tem a sua cultura, cada país tem sua história, né? Então, a forma de como essa cultura ela é passada, isso vai muito de país para país. O nosso país tem uma diversidade muito grande e isso favorece com que a gente possa aprender um pouquinho, né, dos africanos que deixaram aqui muita coisa para a gente também na culinária, na dança, enfim, os índios também têm uma contribuição muito grande para tudo isso. Tanto também os portugueses que vieram deixaram grandes exemplos de festejos, de roupas, enfim, de hábitos e costumes que eram da Europa e que nós usamos hoje em dia. Então a nossa diversidade, isso transforma o nosso povo ao longo da história.
E essa visão etnocêntrica de que uma pessoa se acha superior por conta, né, acha que seu país e a sua cultura é melhor do que a dos outros, isso é muito sério. Essa é uma visão horrível, porque cada país tem sua história, seu povo tem seus hábitos e costumes que são totalmente diferentes do restante do mundo aí. Então a gente tem que respeitar. Aí a gente tem o evolucionismo cultural, que vai falar, né? Temos aí autores marcantes sobre esse assunto, que o Herbert Spencer, o Henry Lewis, o James Fraser e o Edward Taylor. São nomes aí que vão falar sobre esse evolucionismo cultural, que vai ser muito importante da evolução da cultura. Eles se inspiraram nas ideias de Auguste Comte e com a base da teoria de Charles Darwin, que é o darwinismo social. Então eles vão falar, né? O darwinismo social fala que a sociedade também, ela começa pequenininha e que vai crescendo, né? Só que aí eles falaram o seguinte, da mesma forma que a sociedade vai crescendo ao longo do tempo, a cultura vai se modificando ao longo do tempo também. Então foi isso que eles defendem no evolucionismo cultural. E aí nós temos algumas características do evolucionismo cultural, que é o seguinte, toda sociedade tem a ideia de que seus costumes têm origem e têm um fim. Né? Então eles vão falar que a sociedade vai criar seus hábitos e seus costumes para terem uma finalidade dentro da vida em sociedade, tá? As sociedades humanas deviam ser comparadas entre si diante de seus costumes. Então essa é uma visão que o evolucionismo tem, de que as sociedades humanas podem ser comparadas diante de seus hábitos e de seus costumes, tá? Então isso aí na visão deles é uma forma de ver qual é a diferença entre os países no contexto cultural. É polêmico também. Não sei se vocês concordam em avaliar a diferença dos países pelo contexto cultural. Eu acho muito polêmico isso. Aí nós temos as diferenças no modo de pensar de Morgan e Fraser, porque Morgan fala que toda a humanidade parte da mesma natureza seguindo a linha de evolução. Olha qual a visão de Morgan a respeito dessa evolução aí, ó, da humanidade. Ele fala que a evolução humana passa por 3 fases: selvageria, barbárie e depois a civilização. Então ele fala que toda sociedade passa por essas 3 fases: selvageria, barbárie ou civilização. Vocês concordam com isso? Passam por essas 2 fases para depois se tornar civilização? Segundo Morgan, essa linha aconteceria diante das transformações ocorridas na evolução das raças, das etnias. Então, na evolução das etnias, segundo ele, a humanidade vai passar por essas 3 fases: selvageria, barbárie e civilização. Vocês concordam? Discordam? Depois a gente vai estar vendo aí, tá? O James Fraser ele disse que o estudo da antropologia e da cultura é muito importante, pois quando conhecemos o lado primitivo ou selvagem de uma sociedade, é conhecer a história de um povo que já evoluiu. E essa visão é interessante, porque ele fala assim, todo povo tem seu lado primitivo ou selvagem, e que é importante a gente conhecer, porque significa que aquele povo teve uma história e essa história está sendo construída. Então, para que um povo possa chegar à civilização, a gente tem que conhecer como é que é a origem desse povo. Então essa visão dele é interessante. E aí nós temos a ideia de difusionismo, que é a ideia de multiplicação, tá? Vários autores buscam compreender a cultura, né, através do difusionismo. O que seria essa corrente difusionista aí? A diversidade cultural de uma sociedade dependerá de acordo com a localidade geográfica, a partir das quais as semelhanças entre as culturas passam a ser explicadas diante da difusão de traços culturais ou empréstimos de culturas vindas de outros povos. Gente, difusionismo é multiplicação da cultura. Como é que isso é produzido? Vou citar um exemplo para vocês de difusionismo, que é a cultura cosplay. Hoje, qualquer pessoa ao redor do mundo pode pegar uma referência de quadrinhos, de cinema, de anime, né, que são culturas de outros países, e você pode trazer para dentro do seu país de origem. Então você pode estar aqui no Brasil,
que você pode falar de algum personagem japonês e assim por diante, entenderam?